Vamos lá então? Então a gente viu que os direitos da personalidade, eles vão ser fundamentais para que as pessoas possam exercer de forma plena as prerrogativas da personalidade jurídica, certo? A gente começa a tratar hoje sobre uma temática da maior importância, que é a temática do domicílio civil, certo? E é importante a gente entender quais são os limites e a caracterização do domicílio e de que maneira ele vai ter relevância para o nosso contexto jurídico, certo? Quando a gente fala em domicílio no nosso senso comum, ou seja, na maneira como nós nos reportamos às pessoas, na maneira como nós vamos nos reportar às pessoas de uma forma geral, nós tratamos a temática do domicílio tal qual como se fosse sinônimo de casa, tal qual como se fosse sinônimo de residência. Então, no senso comum, as pessoas vão chamar casa, morada, domicílio como se fossem sinônimos. Então as pessoas não. Porque o meu domicílio é este, é o lugar que eu moro. Na verdade, o que a gente vai ter de forma mais objetiva é uma caracterização específica no âmbito jurídico sobre o conceito de domicílio, sobre de que se trata o domicílio, certo? E aí o nosso direito civil, ele vai trazer na previsão do código um detalhamento sobre o domicílio em que se vai explicitar que esse domicílio ele está ligado a um conceito de ordem jurídica, ou seja, a ideia de domicílio não é a ideia de uma estrutura física, de uma estrutura material, mas o domicílio se refere a um contexto jurídico em que as pessoas poderão, em determinada localidade, travar relações jurídicas e poder serem acionadas juridicamente, se for o caso, se for uma situação que assim justifique. Então, a gente pode reconhecer como sendo o domicílio, na sua previsão estipulada pelo nosso Código Civil, como sendo o lugar onde a pessoa natural, a gente vai ver depois que há um desdobramento também, ou seja, que esse domicílio é aplicável não apenas para as pessoas naturais, pelas pessoas físicas, portanto, mas para as pessoas jurídicas também, em que é o lugar onde a pessoa estabelece a sua residência com ânimo definitivo, certo? Então, o lugar onde a pessoa escolhe para morar, para viver, e para lá estabelecer as suas relações jurídicas. Então perceba que quando nós falamos em domicílio, nós nos referimos a uma localidade em que a pessoa mora e onde ela trava relações jurídicas, ou seja, o lugar onde ela mantém relações de direito. Então, por exemplo, nós moramos em Salvador, mas nós não apenas moramos em Salvador, nós mantemos uma série de relações jurídicas na cidade de Salvador. Então, por exemplo, na cidade de Salvador nós estudamos, nós trabalhamos, nós mantemos contratos de compra e venda, contratos de aluguel, ou seja, quando a gente fala em domicílio, a gente se refere a uma localidade em que nós vivemos e, por via de consequência, nós travamos relações de direito, relações jurídicas. Então, relações jurídicas são mantidas, são travadas no âmbito do domicílio. Perceba que, via de regra, o lugar onde você vive, o lugar onde você mora, é um lugar onde você vai travar relações jurídicas. Mas é perfeitamente possível que você mantenha relações jurídicas em determinada localidade sem necessariamente morar naquele lugar. E aí você pode ter, por exemplo, mais que um domicílio. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Se você acompanhar no seu slide, nos pontos de aula que a gente colocou para o nosso encontro de hoje, você vai perceber que a gente fala logo abaixo do conceito
sobre a vinculação do domicílio ao conceito de comarca. E esse conceito de comarca está diretamente ligado a um elemento de administração judiciária. Está com um som diferente. Eu acho que alguém está com o microfone aberto. Deixa eu verificar aqui. Não, tá. Será que é o meu? Vocês estão ouvindo direitinho aí? Tá direitinho, não tá? Ótimo. Então vamos lá. Que eu estava ouvindo uma chiadeira aqui. Então, o conceito de domicílio está diretamente ligado ao conceito de comarca. Sim, a aula está sendo gravada, como foi a aula passada, inclusive. Vocês, inclusive, tiveram acesso à aula passada que eu disponibilizei? Só me dê um retorno, eu tinha postado. Beleza, essa também está sendo gravada, viu? Pronto. Parou, tava um grilo aqui apitando no meu ouvido, mas agora foi quieto, uma cigarra, na verdade. Então, quando a gente fala em domicílio, pessoal, a gente sempre faz uma análise, uma abordagem de maneira vinculada ao conceito de comarca. O que é uma comarca? Comarca é uma divisão administrativa do Poder Judiciário. Então, para cada lugar onde existe uma estrutura do Poder Judiciário, nós diremos que ali existe uma comarca, certo? Então, por exemplo, nós temos na estrutura do Poder Judiciário hoje no Brasil, cada cidade como sendo uma comarca. Hoje em dia é muito raro você ter cidades que não tenham comarca própria. Então, você vai, por exemplo, ingressar com uma ação no Juizado de Defesa do Consumidor da comarca de Salvador. Arnaldo, pode repetir, professor? Pode isso, Arnaldo? Então vamos lá. A comarca vai ser uma das divisões administrativas do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário ele é dividido administrativamente em comarcas. E como é que a gente reconhece a comarca? Atualmente, cada cidade, cada município vai ser sede de uma comarca. Então, a gente fala, por exemplo, que Salvador é uma comarca, Lauro de Freitas é outra comarca, Dias Dávila é outra comarca, Simões Filho é outra comarca. Cada cidade vai ser uma comarca. Então, toda vez que a gente fala sobre domicílio, a gente tem sempre que vincular a ideia de domicílio à ideia de comarca. E esta ideia de comarca sendo atrelada ao município, certo? Qual é o seu domicílio civil? Quando alguém pergunta qual é o seu domicílio civil, ela quer saber qual é a cidade em que existe uma comarca da qual você pode responder judicialmente. Então, por exemplo, todos nós que compomos a turma do segundo semestre de Direito da Faculdade Batista, nós temos domicílio civil em Salvador, certo? A gente vai ver depois que é possível que tenhamos mais que um domicílio. Então, a pessoa pode ter 2, 3, vários domicílios. Mas, sempre que a gente se refere a domicílio, a gente se vincula à ideia de município. Qual é a cidade, qual é a localidade municipal em que determinada relação jurídica é atrelada a fulano de tal. Então, ao falar sobre domicílio civil, a gente se reporta sempre à cidade em que essa pessoa trava relações jurídicas ou nela mora. Então, quais são os elementos que a gente pode reconhecer em relação ao domicílio? Primeiro, que pode ser o lugar onde a pessoa estabelece residência com ânimo definitivo. Ou seja, é o lugar em que a pessoa reside, onde ela mora, com ânimo. O que é ânimo para o contexto jurídico? O ânimo é intenção.
Qual é o ânimo de alguém? Qual é a intenção da pessoa? Se a pessoa mora com ânimo definitivo, nós podemos dizer que ali será domicílio. Vamos imaginar, hipoteticamente, que você mora em Salvador e você vai passar uma semana de férias na casa de alguns parentes seus em um outro estado, em uma cidade de um outro estado da federação. Você vai passar uma semana na casa dos seus tios em Recife, em Pernambuco. Vem cá, Recife pode ser considerada como seu domicílio civil? Em princípio, não. Por quê? Porque você estará passando um período lá, mas não há ânimo definitivo, ou seja, não existe uma pretensão da sua parte em permanecer, em residir definitivamente naquele lugar. Você está passando um período específico, certo? É claro que você pode ter Recife como seu domicílio também, se você travar relações jurídicas lá, é o segundo critério. Mas pelo âmbito de você estabelecer residência, não se teria a possibilidade de reconhecer só por isso o domicílio, porque você estaria lá em caráter temporário, ou seja, sem intenção de permanecer definitivamente. Então, a primeira hipótese, residência com ânimo definitivo para a caracterização do domicílio. Segunda hipótese, ser o centro das suas atividades jurídicas. Toda vez que você trava uma relação jurídica ou desenvolve uma atividade que tenha repercussão jurídica, você também terá um domicílio naquela localidade, certo? Então, por exemplo, dos colegas da nossa turma, tem algum que não mora em Salvador, que mora em Lauro de Freitas, em Simões Filho, em Camaçari, em Candeias, algum dos nossos colegas mora fora de Salvador? Naila mora fora? Naila mora em que cidade? Candeias. Pronto. Nosso amigo falou que tem aluno que é do Rio. Mas perceba que não é a cidade que você nasceu. Eu falo sobre a cidade que você mora. Naila disse que é de Candeias, ou seja, que ela mora em Candeias. Então, nesse caso, Naila tem dois domicílios. Um, Candeias, que é a cidade em que ela mora, é a cidade onde ela estabelece residência com ânimo definitivo. Primeiro critério. Mas também Naila é domiciliada, ou seja, tem domicílio civil também em Salvador. Por quê? Porque em Salvador é o lugar onde ela estuda, é o lugar onde ela é matriculada em uma faculdade de direito e, portanto, ela trava relações jurídicas na cidade de Salvador. Então, se Naila for discutir alguma questão jurídica perante a faculdade ou a faculdade em relação a ela, vão discutir em Salvador. Por quê? Porque é o lugar onde foi estabelecida aquela relação jurídica. Mas também Naila vai ter domicílio civil em Candeias, que é o lugar onde ela mora. Ou seja, é possível que mais que uma localidade sejam reconhecidas como domicílio da pessoa. Então, primeira possibilidade de se reconhecer o domicílio: residência com ânimo definitivo, certo? O lugar onde a pessoa mora em caráter definitivo. Em segundo lugar, o centro das atividades jurídicas, o lugar onde a pessoa mantém as suas atividades jurídicas, trava algum tipo de relação jurídica. A gente citou aqui o exemplo de uma relação estudantil, a pessoa estar matriculada em um curso de nível superior, mas pode ser, por exemplo, um lugar que a pessoa trabalha. A pessoa pode morar em uma cidade e trabalhar em outra, sem problema algum. E o terceiro elemento é o lugar onde a pessoa pode responder judicialmente, certo? O lugar onde a pessoa pode responder judicialmente, onde ela pode ser acionada judicialmente em relação a uma determinada demanda que seja vinculada à sua esfera jurisdicional, ou seja, o lugar onde a pessoa pode ser acionada em razão das relações jurídicas que essa pessoa trata. Beleza? 100%? Vamos seguir. É possível ainda, sim.
Sim, Dalila, é possível que a pessoa tenha mais que um centro de atividades jurídicas, a gente vai falar sobre isso agora. Ao falar em pluralidade de domicílios, o sujeito pode ter mais que um domicílio. Então, a pessoa pode ter dois ou mais, pode ter vários domicílios civis, onde a pessoa venha a residir ou a travar relações jurídicas de uma maneira geral. Vamos imaginar, por exemplo, um sujeito que é deputado federal, que atua em Salvador, mas que tem o centro das suas atividades políticas em Brasília. Ele mora em Salvador, mas vai e volta semanalmente a Brasília. Ele vai ter dois domicílios civis. Mas vamos pegar um exemplo mais rebuscado. Vamos imaginar que a pessoa tenha se formado em Direito, aqui em Salvador, pela Faculdade Batista, a pessoa prestou o exame de ordem, foi aprovada e está atuando na condição de advogado. Vamos imaginar, por exemplo, que esse sujeito advogue em Salvador, em Lauro de Freitas, em Camaçari, em Simões Filho, em Candeias, em Feira de Santana, e que esse sujeito ainda tem uma casa de aluguel em Juazeiro. Perceba que esse sujeito ele vai ter vários domicílios civis. Ele vai ter domicílio em Salvador, em Lauro de Freitas, em Simões Filho, em Candeias, em Feira de Santana e em Juazeiro também. Cada lugar onde esse sujeito exerce a sua atividade profissional, ele vai ter como sendo um dos seus domicílios civis. Então, a pessoa pode ter vários domicílios. Ah, e Juazeiro, ele não exerce atividade em Juazeiro, sim, mas ele mantém um vínculo jurídico com Juazeiro. Como assim? Bom, se ele tem uma casa em Juazeiro, da qual ele tira lucro, da qual ele estabelece uma relação contratual, um contrato de aluguel, mas só pelo fato de ser proprietário já faz com que ele tenha vínculos com o município. Bom, se aquela casa fica estabelecida em Juazeiro, este sujeito, que é proprietário da casa, ele paga IPTU, que é um imposto municipal, ao município de Juazeiro. Ou seja, ele tem relações jurídicas atreladas àquele município. Se o município de Juazeiro for ingressar com uma ação de execução fiscal por não pagamento de IPTU, por exemplo, ele vai acionar esse sujeito onde? Em Salvador, onde ele mora? Não, no lugar da situação do bem, no lugar onde o bem se encontra. Onde? Em Juazeiro, que é também domicílio civil desse sujeito, que vai ter diversos domicílios. Então, assim, é perfeitamente possível que o sujeito tenha como domicílio civil uma pluralidade de domicílios, incluindo lugares em que ele mora, em que ele trava relações jurídicas ou onde existe algum elemento que o vincula àquela localidade. Beleza? Então é perfeitamente possível que o sujeito tenha mais que um domicílio, dependendo para isso do nível de relações jurídicas que ele mantém em cada localidade e de onde ele reside com ânimo definitivo. Certo? Então, pode ser uma pluralidade de centro de atividades ou uma pluralidade de centros de vinculação jurídica, ou seja, locais onde o sujeito é diretamente vinculado, certo? Um aspecto importante, pessoal, onde é que eu posso acionar, onde é que eu posso buscar judicialmente? Aquele sujeito que detém vários domicílios. Então, por exemplo, o sujeito tem domicílios em várias cidades. Ele é domiciliado, do ponto de vista civil, em várias localidades. Como é que eu posso reconhecer qual é o lugar adequado a entrar com uma ação judicial para discutir uma determinada demanda em relação àquele sujeito? A regra geral é que, para cada relação jurídica travada, eu deveria acioná-lo no lugar onde aquela relação jurídica é pertinente, certo?
Então, vamos imaginar hipoteticamente que esse advogado prestou serviços em Lauro de Freitas e que, em uma das suas atuações, esse advogado causou um prejuízo ao seu cliente. Por uma questão de negligência, ele tinha que adotar uma medida judicial e não adotou, ele tinha que observar um prazo e não observou, ele tinha que agir de forma mais diligente e não, ele foi negligente nas suas atividades. E por isso ele causou um prejuízo ao seu cliente, à sua parte. E digamos que essa parte queira acionar o advogado, em razão da sua conduta desidiosa. Por mais que esse advogado more em Salvador, este cliente deve acioná-lo em Lauro de Freitas. Por quê? Porque Lauro de Freitas foi o lugar onde a relação jurídica que se desdobrou no dano sofrido pela parte aconteceu. Onde é que o serviço foi mal prestado e, portanto, fez com que surgisse um direito da parte lesada a reclamar uma indenização? Em Lauro de Freitas. Ou seja, para cada relação jurídica, para cada situação jurídica reconhecida efetivamente, haverá um centro de atividades ou haverá um lugar onde essa relação jurídica vai justificar o ingresso de uma ação ou a possibilidade de discussão sobre aquela temática pertinente. Em outras palavras, o fato da pessoa ter vários domicílios não autoriza, a princípio, que qualquer demanda possa ser apresentada em qualquer dos domicílios, certo? Vocês vão ver essa temática referente à competência processual, quando vocês estiverem estudando teoria geral do processo. E aí vocês vão ver de forma bem detalhada quais situações nós teremos a preferência desta ou daquela localidade para o ajuizamento de ações. Mas entenda, em linhas gerais, que, primeiro, é possível que a pessoa tenha vários domicílios e, portanto, que ela possa ser acionada em vários lugares. Mas a regra inicial é de que a pessoa sempre vai ter um domicílio adequado e específico para cada relação jurídica que venha a ser travada. Então, para cada relação jurídica, nós vamos ter um domicílio apropriado, mais adequado, para que se ingresse com uma ação. Beleza? 100%? Além disso, a gente vai ter as hipóteses dos domicílios incertos. Como é que vai se dar essa situação do domicílio incerto? Vai acontecer naquelas situações em que você tem pessoas que não têm um domicílio específico, ou seja, essa pessoa ela não trava relações jurídicas em caráter duradouro, em caráter perene, em lugar algum, certo? Vamos imaginar hipoteticamente, é o exemplo clássico que você vai encontrar nos livros de direito civil. O sujeito, por exemplo, que é artista circense, o sujeito é artista de circo. O sujeito trabalha em uma trupe de um circo que tem atividades itinerantes, ou seja, que a cada semana ou a cada 15 dias está em uma localidade diferente e, portanto, está em um lugar juridicamente diferente do ponto de vista da possibilidade dele ser acionado. Então, o sujeito ele trava relações muito efêmeras em cada localidade onde ele se estabelece. Nesse caso, o nosso Código Civil, buscando conferir uma razoável segurança jurídica, nos diz o seguinte: para aquelas pessoas que não possuem, domicílio civil objetivo, certo, concreto, as pessoas que têm o chamado domicílio incerto, nessas hipóteses, o sujeito poderá ser acionado onde quer que ele seja encontrado, certo? Então, o sujeito que tem domicílio incerto, ele vai ser acionado, ou ele poderá ser acionado onde quer que ele seja
encontrado. Onde ele foi encontrado, ele pode ser alvo de uma demanda judicial. E ele não pode, logicamente, alegar que aquele não é o domicílio pertinente, que aquele não é o domicílio adequado, porque, afinal de contas, este sujeito não tem um domicílio que objetivamente possa ser reconhecido como mais apropriado, como mais adequado para ele, pelo fato dele não parar em canto algum, dele não manter uma relação específica com determinado domicílio. Beleza? É possível também que ocorra mudança de domicílio. Então, nada impede que o sujeito mantenha relações jurídicas ou more em determinado domicílio, mas que ele venha a mudar de domicílio. Vamos imaginar hipoteticamente uma pessoa que muda de cidade e já não mantém qualquer tipo de relação jurídica com aquela localidade. Então é possível que ocorra, sem embaraço algum, a mudança de domicílio civil do indivíduo. Essa mudança de domicílio civil, ela se apresenta como algo que é perfeitamente possível, nada impede a pessoa de mudar. E ela pode acontecer de forma expressa ou de forma tácita. A mudança de domicílio vai ser reconhecida de forma tácita quando a pessoa simplesmente altera a localidade que ela mora ou que trava relações jurídicas, independente de qualquer aviso, independente de qualquer sinalização em relação às autoridades públicas, certo? Então vamos imaginar que o sujeito vende a sua casa em Salvador, se muda para a cidade de Aracaju, em Sergipe, e lá compra outra casa e começa a trabalhar lá. Essa foi uma mudança de domicílio estabelecida de maneira tácita. Por quê? Porque o sujeito mudou de domicílio apenas adotando medidas, posicionamentos direcionados neste sentido. Entretanto, é adequado que a pessoa, quando muda de domicílio, que realize uma manifestação expressa. De forma tácita, a pessoa não comunica a órgão público, não comunica ao Estado, aos poderes constituídos, mas simplesmente promove essa mudança. O adequado é que a pessoa informe as autoridades públicas sobre a sua mudança, no sentido de evitar que situações de conflito de competências, por exemplo, venham a acontecer. Vamos imaginar hipoteticamente que o sujeito seja um prestador de serviço e que ele presta serviço na cidade de Salvador e que, portanto, ele paga ao município de Salvador ISS, que é Imposto sobre Serviço, que é um imposto municipal, que é um tributo municipal. E que, de repente, esse sujeito muda de domicílio, passa a prestar o serviço em uma outra cidade e, logicamente, ao prestar o serviço em outra cidade, o tributo devido é a esta nova cidade. Então, o sujeito se mudou de Salvador para Aracaju e continua prestando serviço em Aracaju. Logicamente, esses serviços devem ser alvo de tributação pelo município de Aracaju e não mais de Salvador, porque já houve mudança. Ele já não presta mais o serviço na cidade de Salvador. A comunicação, ela é importante para evitar, nesse exemplo que a gente deu, fala já, Lucas, me dê só um minutinho. Essa mudança, essa manifestação expressa, ela é importante no sentido de nós darmos notícia de forma indiscutível para as autoridades públicas de que o novo centro de relações jurídicas daquela pessoa não é mais aquela cidade, sim a outra. Então, o que é que acontece com a manifestação expressa? Eu, de forma concreta, de forma objetiva, através de um ofício, através de um comunicado, dou conhecimento
as autoridades públicas municipais de que eu não mais terei aquela cidade como domicílio, passarei a ter uma outra cidade como domicílio. Bom, e qual é o efeito prático? Qual é o efeito prático, o efeito concreto desta situação? No exemplo que a gente deu, por exemplo, evitar uma bitributação. Vamos imaginar que o sujeito prestava serviço em Salvador e passa a prestar serviço em Aracaju. Vamos imaginar que ele pague tributo em Aracaju, mas seja cobrado pela prestação do serviço que ele realizou por Salvador. Nesse caso, ele vai ser cobrado 2 vezes por um mesmo serviço, sendo que, na verdade, ele teria que fazer o recolhimento tributário apenas na cidade de Aracaju, que é o lugar onde ele está prestando serviço. Em outras palavras, quando essa mudança de domicílio é manifestada de forma expressa, de forma concreta, de forma objetiva, o sujeito conta com um grau muito maior de segurança jurídica. Por quê? Porque ele dá conhecimento ao poder público, ele dá conhecimento ao Estado de que ele está encerrando as atividades jurídicas em determinado domicílio e, portanto, aquele não será mais um domicílio civil seu. E a partir de então, ele passará a travar relações em outro domicílio, do qual os impactos jurídicos passarão a ser reconhecidos. Beleza? A mudança de domicílio vai ser tácita quando o sujeito não informa nada de maneira concreta, ele apenas promove uma mudança de domicílio e começa a se relacionar juridicamente, independente de qualquer informativo mais concreto. Beleza? Compreendemos tudo aqui em relação à mudança de domicílio? É bem tranquilo. Esse é um assunto bem tranquilo, esse assunto é bacana. É um assunto é um assunto que é super importante, mas ao mesmo tempo é um assunto bem tranquilo. Deixa eu ver aqui. Nesse caso, a cobrança duplicada não violaria o direito desse indivíduo. Ele teria o direito ao externo. Deve ser ao estorno, não é isso? Não, na verdade, Luciana, essa é uma hipótese de bitributação, em que o sujeito poderia, a título de exemplo, ele poderia se manifestar administrativamente ou poderia se manifestar também judicialmente buscando combater essa bitributação. E aí ele apresentaria as provas documentais, os registros de que aquela cobrança do município de Salvador, por exemplo, ela não é devida porque o serviço não estaria sendo prestado lá em Salvador. E que, portanto, ele estaria sendo cobrado 2 vezes por um mesmo fato gerador, que é a prestação do serviço, que caberia, sim, ao município de Aracaju, mas não caberia ao município, não caberia Salvador, mas caberia Aracaju, que é o novo lugar de prestação de serviço. Mas essas cobranças podem, sim, quando elas são indevidas, ser combatidas, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Algo que acontecia, por exemplo, com muita frequência, era a hipótese de bitributação, por exemplo, em zonas que são fronteiriças, que são limítrofes entre municípios. Por exemplo, entre Salvador e Lauro de Freitas, ocorreu, por conta do crescimento das cidades, um fenômeno conhecido como conurbação. Essa conurbação acontece quando o crescimento das cidades se dá de forma tamanha em que os seus limites se tocam. Então você tem algumas regiões entre Salvador e Lauro de Freitas, por exemplo, a título de exemplo, em que não se tinha ainda uma definição objetiva se aquela localidade pertencia a uma ou a outra cidade, e muitas vezes acontecia do sujeito receber 2 cobranças de IPTU referentes ao mesmo imóvel, uma do município de Lauro de Freitas e outra do município de Salvador.
hipótese clara de bitributação e que se daria possibilidade de que fosse discutido esse tema, essa questão, tanto administrativamente como judicialmente, se buscando definir de maneira concreta qual é a localidade que faria jus ao pagamento daquela tributação. Beleza? Então, só para resumir, a gente pode ter a mudança de domicílio se operando de forma expressa ou de forma tácita. De forma tácita, ou seja, de maneira indireta, quando a pessoa não comunica oficialmente ao poder público, mas apenas adota medidas, posicionamentos, ações voltadas para concretizar aquela situação de mudança. E vai acontecer de forma expressa quando, além dessas mudanças que já são objetivamente previstas, existe um comunicado expresso específico para o poder público, onde se vai informar que aquela mudança de fato se operou. Em outras palavras, para ter mais certeza, segurança jurídica, objetividade, é adequado que nós tenhamos manifestações expressas, de que houve de fato uma mudança de domicílio.